Como lidar com o estresse e a angústia do tempo limitado de atendimento? 5 estratégias que os médicos podem fazer. Olá, colega médico, colega médica. Esse é o canal Atenção Integrativa para Médicos, onde você aprende a cuidar da pessoa como um todo, ver a saúde além da doença e engajar os seus pacientes no autocuidado. Eu sou Priscila Fiorelli e nesse canal eu ajudo médicos a usar a prática integrativa e a aumentar a adesão do paciente. O tema desse episódio é 5 estratégias para o médico lidar com estresse e angústia do tempo limitado de atendimento. Quando eu comecei a atuar com medicina, 10 anos atrás, quando eu me formei, eu fazia plantões em pronto-socorro, fazia atendimento em posto de saúde, onde as consultas eram a cada 10 minutos, 15 minutos. No pronto-socorro eu chegava a atender 60 pacientes num dia. No posto de saúde eu chegava a atender 30 pacientes num dia. Imagina que para você atender tudo isso de paciente precisava realmente ter um tempo limitado, né? Um tempo limitado para cada paciente. Isso me gerava uma grande angústia, porque eu sabia que aquele tempo não era o adequado para eu conseguir trazer essa visão da pessoa como um todo, saúde além da doença e conseguir realmente engajar os pacientes no autocuidado. A gente tem essa limitação e essa angústia acaba causando estresse, muitas vezes chega a burnout também. E o burnout é quando existe essa despersonalização, quando tem uma carga de trabalho excessiva, mas não só isso. Quando os recursos são limitados, a gente tende a ter mais burnout também. Quando a gente tem os valores da instituição que a gente está, ou do trabalho, do serviço que a gente está fazendo, não está adequado com os valores que a gente acredita, também é um fator para desencadear o burnout. Se não existe esse senso de comunidade, de pertencimento, de você fazer parte de algo maior, ter um propósito em comum, se não existe flexibilidade, se você não consegue ter um equilíbrio entre sua vida pessoal e profissional, tudo isso causa o burnout. E o burnout pode dar essa sensação de vazio, muitas vezes pode precipitar ou estar associado a depressão, ansiedade, abuso de substâncias. A gente sabe que dentro da medicina os médicos têm um índice de suicídio maior, que tem um índice de abuso de substâncias também, às vezes com um temperamento mais explosivo, né, que acabam às vezes até descontando em pacientes, problemas de relacionamento. Tudo isso pode dificultar o dia a dia do médico e que causa essa sensação de sobrecarga maior. O que é importante para a gente poder cuidar do médico que está sofrendo de tudo isso? A gente precisa... Primeira coisa, a gente precisa pedir ajuda, né? Pedir ajuda, né? Não deixar cair no burnout. A gente sabe que a gente às vezes cai sem perceber, né? Eu já tive alguns burnouts, inclusive ao longo da minha jornada profissional, eu não fiz direto, digamos assim, a residência. Eu fui parando ao longo do tempo, parando assim, né? Fui trabalhando ao longo do tempo, até para fazer um pouco desses ajustes, desse alinhamento do que eu queria fazer. E é importante que nós, médicos, possamos ter esse cuidado, né, de pedir ajuda e de ter um plano de autocuidado para a gente se cuidar também, se precisar fazer uma pausa, né, fazer a uso da prática integrativa. Eu gosto de dizer que para você atuar com a integrativa, você precisa viver a integrativa. E é um pouco sobre isso. É importante que o médico que vai atuar com a integrativa também desenvolva esse plano de autocuidado consigo mesma, para criar essa autoconsciência, alinhar os valores, se reconectar e aí entender quais são os seus limites. O que faz sentido você fazer em cada momento da sua vida. Tá tudo bem. Às vezes vai ter momentos que você
vai precisar abrir mão de algumas coisas e trabalhar até mais tarde, tá num trabalho que talvez não é exatamente aquilo que você gostaria. Só que você precisa estabelecer algum limite. Quanto tempo você vai ficar desse jeito? Ou qual é o limite que você vai estabelecer do que você está abrindo mão naquele momento? Porque senão a gente vai, às vezes, perceber muito tarde, né? Quando a gente já tá em burnout, quando a gente já tá com depressão, com ansiedade, às vezes quando a gente já tá com tantas necessidades que são difíceis de ser supridas. E a gente precisa entender quais são as nossas necessidades. Quando a gente está atendendo os pacientes, a gente, principalmente quando está fazendo até atendimento continuado, às vezes eu me envolvo muito com pacientes, a gente tem que tomar muito cuidado para saber qual é esses limites de envolvimento também, entender as nossas necessidades para poder suprir, se permitir, né, viver a vida e se permitir em alguns momentos não conseguir fazer tudo, né, eu sofro muito por isso. Ter uma rede de apoio também é muito importante, você pedir ajuda e saber que isso é um caminho, né, um caminho. E o contrário de burnout, sabe o que é? É engajamento, né? Quando você se sente parte, quando você faz e quando você aumenta o engajamento do seu paciente, isso também traz maior realização, porque você tá sentindo, tá fazendo junto do paciente, tá fazendo parte mesmo desse processo. E é importante que a gente faça o uso da abordagem integrativa com nós mesmos para também fazer esse manejo de estresse. O burnout médico é algo, assim, bem difundido que infelizmente afeta muitos profissionais e que chega a sofrer de exaustão emocional, despersonalização, essa baixa realização profissional e muitas vezes médicos que se submetem a certas condições de trabalho, certas condições de serviço, achando que aquilo é normal, que não é normal, não se submeta, inclusive tá dentro do nosso direito também ter um serviço que ofereça recursos adequados para a gente poder exercer a nossa profissão. E é importante que a gente tenha isso. Quase metade dos médicos já tiveram algum tipo de burnout em maior ou menor grau em algum momento de suas vidas. E essa condição não pode ser normalizada. A gente não pode normalizar isso. Existe um impacto não só na vida pessoal, né, de nós médicos, como também no serviço que a gente presta para os nossos pacientes. A gente não vai conseguir trazer melhor qualidade, até muitas vezes porque esse burnout decorre da falta de recursos de tempo, de recursos humanos, de recursos de materiais que não são adequados para a gente poder exercer a medicina que deve ser feita, né? Porque a medicina que a gente acredita, essa medicina humanizada, essa a medicina que tem que ser feita. Não dá pra gente se contentar achando que é normal ter umas condições de trabalho com poucos recursos. A gente não pode achar isso normal. A gente sabe, a gente vai precisar adequar, talvez em cada serviço ou outro, de acordo com a disponibilidade ou região. Agora, a gente também precisa fazer esse movimento de nós médicos para poder definir esses limites e estabelecer serviços que estejam com recursos mais adequados e a gente poder fazer isso também. Por isso que, por exemplo, o atendimento continuado pode ser feito em diversos ambientes. Você pode fazer o atendimento continuado num posto de saúde, pode fazer num hospital, pode fazer num serviço de saúde ocupacional, por exemplo, numa empresa. Agora, a gente sabe que existem limitações, porque nesses lugares a gente vai depender muito da instituição, do serviço, e que muitas vezes não é prioridade desses lugares a qualidade do atendimento. E agora, dentro do consultório, onde você está fazendo atendimento particular, é importante você definir as prioridades do seu atendimento.
Muitos médicos que às vezes querem migrar para o consultório particular, que às vezes faz atendimento em convênio, em algum outro serviço, às vezes estão tão acostumados a não ter recursos, a oferecer um atendimento mais rápido, um atendimento onde você não tem essa visão da pessoa como um todo, que começa o seu consultório particular com essa mesma mentalidade. Não se contente com isso, né? Vá atrás daquela medicina que você acredita. Faça aquela medicina que você acredita. E dentro do consultório particular é onde você consegue ter esse movimento para você fazer isso. E se você tiver, que for seu desejo continuar dentro de algum serviço, alguma instituição, mesmo no SUS, né? Que eu também acredito muito que a gente precisa valorizar o SUS. A gente também não se contentar com baixos recursos, com condições precárias de atendimento, a gente buscar sempre uma melhor condição de trabalho para que a gente possa oferecer um melhor atendimento para os nossos pacientes também. E para isso, a gente tem algumas estratégias para poder lidar com essa angústia. Quais são essas estratégias? A gente definir quais são as prioridades, ter organização, usar ferramentas de apoio, treinar habilidades de comunicação e investir na própria prática, nas nossas habilidades práticas. Vamos entender um pouquinho mais cada uma dessas estratégias. A gente definir prioridades, é importante a gente saber, dentro daquele atendimento que a gente está fazendo com aquele paciente, o que é importante. Porque você tratar com abordagem integrativa, ver a pessoa como um todo, não quer dizer você perguntar sobre a vida inteira de todo mundo para todas as pessoas. Porque daí senão a gente vai estar pendendo para o outro lado, a gente vai estar desperdiçando recursos. Não é todo mundo e não é a todo paciente, nem a todo momento que é necessário a gente perguntar sobre todos os hábitos do estilo de vida, a gente perguntar a história de vida da pessoa, a gente perguntar tudo. Não é necessário todas as vezes fazer isso. Existem alguns objetivos de atendimento, algumas consultas que vai ser mais adequado. Quando a gente faz um atendimento continuado, a gente faz consultas semi-estruturadas estrategicamente. E aí, o que a gente vai fazer? Para cada uma dessas consultas, a gente vai entender primeiro o tratamento como um todo. A partir desse tratamento como um todo, a gente vai estabelecer as prioridades, o passo a passo, e a gente vai ver em cada uma dessas consultas qual vai ser o objetivo de cada uma dessas consultas. A partir do objetivo de cada consulta, você vai estabelecer essas prioridades, e aí você vai conseguir otimizar o seu tempo. Por quê? É diferente de, em uma consulta só, você querer resolver tudo da vida da pessoa, não vai dar certo. Vai entrar por aqui, sair por ali, o paciente não vai conseguir fazer tudo que está recomendado, vai ficar sobrecarregado e você vai se sentir frustrado porque não vai conseguir ter resultado com seus pacientes. Agora, se você faz o atendimento continuado, você faz consultas semi-estruturadas, estratégicas, você vai diluir a sua conduta ao longo do tempo de um jeito que seja realmente factível para o seu paciente fazer e que você possa oferecer esse cuidado de uma maneira mais personalizada, individualizada, e você vai saber otimizar esse tempo disponível. Porque aí você vai fazer uma consulta com um objetivo específico. E esse objetivo específico você sabe que não vai suprir todas as necessidades que o paciente precisa. Porque você sabe que essa é uma consulta dentro de um todo, dentro de um tratamento que é o atendimento continuado. E quando você estabelece essas prioridades ao longo do tratamento, você consegue se aprofundar e usar o tempo disponível de cada consulta com maior efetividade, com maior eficácia. Como que você vai fazer? Às vezes uma consulta vai ter um objetivo de vínculo, e aí o mais importante é fazer uma escuta, a comunicação, o acolhimento. Outra consulta, talvez o objetivo seja de educação, e aí você vai focar a consulta para educação, você vai usar o tempo que você tem disponível para educação naquele item específico que você estabeleceu com decisão compartilhada com o seu paciente. E outra consulta, talvez o objetivo seja fazer o diagnóstico, e aí você vai elaborar tudo que isso daqui é o que a gente conhece mais, né? Vai lá fazer anamnese, exame físico, pedir exame, então tudo que for necessário para fazer o diagnóstico. Então você vai direcionar as ações dentro da sua consulta
de acordo com os objetivos e prioridades que tiver naquele momento. E isso traz um maior engajamento, né? Engajamento não é o contrário de burnout, né? Então, por isso que a gente diminui o índice de burnout. Outro item é a gente ser organizado. Por quê? Se você vai fazer um atendimento continuado, você vai deixar as consultas semi-estruturadas, você precisa organizar antes. Chega de você chegar na consulta simplesmente lá, uma tela em branco esperando, deixa eu ver o que o paciente vai falar e aí eu vejo o que eu vou fazer. Às vezes você não tá com possibilidade de poder otimizar aquele tempo. Por quê? Porque você não se organizou. Você não se preparou para aquela consulta. Se você só ficar esperando e fazer uma consulta reativa, em que você só espera o paciente dizer o que tem e aí você vai ver o que você vai fazer, aí você não vai conseguir otimizar o seu tempo. Aí você vai ficar mais angustiado, que você não vai conseguir fazer tudo aquilo que você gostaria. Você fala, puxa, queria estar fazendo isso, queria fazer aquilo, tal, mas não deu tempo, tal. Só que quando você faz o atendimento continuado, você faz essas consultas semi-estruturadas, estrategicamente. E a partir disso, você consegue direcionar as prioridades. E quando você direciona as prioridades, você vai fazer se organizar para que essas prioridades sejam atingidas, né? Que você realmente vai conseguir atingir as prioridades que você estabeleceu para aquela consulta. Se a sua consulta tem objetivo de educação, você vai se organizar, vai separar alguns materiais educativos para aquela consulta. Se a sua consulta tem o objetivo de fazer um diagnóstico, você vai coletar os dados que foram necessários antes, às vezes pedir os exames que já foram feitos, já analisar antes, para daí você já estar mais preparado durante a consulta. Isso traz maior organização, planejamento com antecedência e garante que os problemas que surgirem durante as consultas são com maior probabilidade de serem abordados de uma maneira mais adequada, sem ser corrido, sem se ficar faltando alguma coisa. E o que precisar complementar, como você está fazendo atendimento continuado e não uma consulta avulsa, você pode falar assim, olha, hoje a gente não vai conseguir ver tudo que a gente está conversando aqui. Vamos focar em um item e daí na próxima consulta a gente fala um pouquinho mais dos outros. E aí você estabelece as prioridades organizando o seu atendimento. E aí que vai a terceira estratégia, que é usar ferramentas de apoio. Assim que você definiu suas prioridades, você organizou o seu atendimento, você precisa também ter ferramentas de apoio. Quais são os recursos que vão ser necessários para você poder exercer aquela consulta dentro do atendimento continuado como um todo? Você vai passar um questionário prévio, você vai separar alguns materiais, às vezes você vai estudar algum assunto antes, ou você vai passar alguns materiais depois, você vai separar algumas perguntas estratégicas para fazer durante o atendimento, você vai separar todas as ferramentas que são necessárias e já deixar pré-pronto. Não é algo rígido, não é algo padrão. Para alguns pacientes você vai usar, para outros pacientes você não vai usar, mas é importante que você deixe já semi-estruturado todas essas ferramentas que podem ser utilizadas durante a consulta, para que elas já fiquem disponíveis. Às vezes, se você vai fazer alguma prática integrativa, se você vai usar alguma ferramenta, se você vai conversar sobre algum assunto específico, você já deixa todas essas ferramentas, essas práticas separadas. Quando um cirurgião vai fazer uma cirurgia, como é que ele faz? Ele não prepara a mesa primeiro? Vai lá, separa todos os instrumentos, ele não vai lá, se limpa, coloca, né, toda a paramentação. Nós, como os médicos clínicos, né, ou mesmo se você for um médico cirurgião fazendo atendimento clínico, é importante que a gente tenha essa preparação também para o atendimento clínico. Não dá para a gente tratar o atendimento clínico como uma maneira reativa de, vamos ver o que eu preciso lá e eu vejo o que eu tenho lá no momento. Não, a gente tem que tratar o atendimento clínico da mesma forma como se fosse uma cirurgia, em que a gente vai já deixar os materiais pré-prontos. Talvez você não vai precisar de todos os instrumentos, você vai usar uns, outros não. Pode ser que alguns você vai precisar e você não tinha separado, aí você conversa com o paciente, fazer isso numa próxima consulta, enfim. Ou você poder, se você consegue já naquele momento, aquela ferramenta. E a gente precisa organizar o nosso atendimento clínico com estratégia, né?
E quando a gente faz isso, a gente usa melhor o nosso tempo, a gente otimiza o nosso tempo, a gente dá espaço para humanização, a gente dá espaço para um contato com o paciente, você tá lá, olho a olho, poder realmente ouvir com empatia o que o paciente estiver precisando naquele momento. E aí que vai a próxima estratégia, que é treinar as suas habilidades de comunicação. A gente tá falando para deixar tudo preparadinho, mas não é para chegar lá e ser um robô. É justamente deixar a consulta semi-estruturada, já deixar estabelecer as prioridades, deixar organizado, separar as ferramentas para um momento que você tiver com a pessoa, você estar com a pessoa. É que nem a frase de Jung, né, que fala: saiba todas as teorias, domine todas as técnicas e ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. E a ideia é essa. A gente faz essa consulta semi-estruturada no atendimento continuado justamente para estar com a pessoa, com o que ela precisa naquele momento, estar com ela. Treinar as nossas habilidades de comunicação é importante. Determinar a importância, como você vai fazer perguntas, então treinar perguntas abertas, reflexivas, quando vai ser estratégico usar uma pergunta fechada, como que você vai posicionar mesmo, né, a comunicação não só verbal, como não verbal, é importante também. A gente considerar tudo que envolve a comunicação com o paciente, o ambiente, o conforto, o cuidado, deixar bem alinhado as expectativas com o paciente. A gente precisa treinar as nossas habilidades de comunicação. A relação médico-paciente é uma relação terapêutica. E a forma que você conversa com o seu paciente influencia diretamente no cuidado que o paciente vai ter no seu próprio tratamento. E por isso que a gente precisa tratar a comunicação também como uma ferramenta clínica. Né? Na verdade, ela é uma das principais ferramentas clínicas que o médico clínico tem, é a comunicação. E a gente precisa usar essa ferramenta, né? Afiar a nossa ferramenta, treinando essas habilidades. Como a gente vai fazer isso? Primeiro, treinando com nós mesmos, conversando com colegas e trocando experiência, fazendo cursos que tenham aulas práticas com simulação de atendimento, você atender, né, pacientes reais, né, você atender pacientes e treinar e procurar sempre se auto-observar. Mesmo se você for um médico recém-formado, se você for um médico experiente, é importante que você se auto-avalie no final de cada consulta. O que será que eu poderia fazer diferente? O que acho que foi bom? O que eu poderia melhorar? Enfim, é importante que a gente faça isso ao longo de toda a trajetória da nossa vida. A gente sempre tem o que aprender, a gente sempre tem que melhorar e é importante que a gente continue nesse movimento. E a última estratégia, que é considerar investir em sua própria prática. O que é isso? É você ter um lugar para você poder exercer a medicina do jeito que você acredita. Pode ser um consultório próprio, alugado, você pode fazer um consultório compartilhado. O importante não é o espaço em si, ou se tá no seu nome, não tá no seu nome, isso não importa. O que importa é um lugar onde você possa exercer a medicina que você acredita, fazer um atendimento continuado que usa a prática integrativa e aumenta a adesão do paciente, que realmente vê a pessoa como um todo, a saúde além da doença, que você possa fazer disso uma prioridade na sua atuação médica, para que você possa aprimorar essas habilidades e você realmente se sentir parte, se sentir que está cumprindo o seu propósito, que você está exercendo a medicina que você acredita, né? E que a gente possa ir atrás disso com intencionalidade, não ficar esperando, eu tô esperando que não consigo fazer, porque não, vamos atrás. Como que eu posso fazer? E dá pra gente, não é igual? Não é igual. Você fazer isso num posto de saúde no SUS, você fazer isso no convênio, você fazer isso em um serviço numa empresa, numa clínica popular, você fazer no consultório particular. Não é igual. Não vou mentir pra você, não é igual. Mas
dentro das suas possibilidades, o que é importante para você, o que você consegue fazer nesse momento. E tá tudo bem, não acho que não tem nada de errado, não acho que, nossa, todo mundo tem que trabalhar em consultório particular. Não, faz sentido para você. Às vezes você pode trabalhar dentro de uma clínica também, porque você trabalhar em consultório particular, você vai precisar ser um empreendedor também. Você pensar, né, aprender sobre gestão, sobre marketing. E às vezes você simplesmente quer atender. E não tem nada de errado com isso. Se você quer fazer isso, então procure serviços, procure clínicas que tenham os mesmos valores que a sua. Que tenha pessoas que tenham os mesmos valores. Que ofereça recursos que sejam adequados para você exercer a medicina que você acredita. Se você não quer fazer consultório particular, não tem nada de errado com isso. Agora, você pode sim exercer o atendimento continuado, indo atrás e fazendo esse movimento de procurar lugares onde sejam adequados para você poder exercer a medicina que você acredita. E se fizer sentido para você e você quer fazer o atendimento com um consultório particular, então vá atrás, né? E também aprender muito além da medicina que a gente precisa aprender, né? Gestão, marketing, finanças, tudo a gente precisa aprender. E não esquecer do essencial, que é a medicina, né? O nosso atendimento. Às vezes eu vejo pessoas que vão, quero fazer consultório particular, e daí foca no marketing, foca no tal, e esquece da medicina. A gente não pode esquecer, nós somos médicos e precisamos exercer a medicina. Por isso que, sim, ótimo, né? Eu gosto, né? Pelo menos de estudar também várias coisas. E pensa como que você vai estruturar um consultório, um ambiente, ou estar num serviço, ou procurar um serviço que seja adequado para você construir o atendimento continuado, que usa a prática integrativa e aumenta a adesão do paciente, principalmente pacientes com condições crônicas e para promoção de saúde. Quando você faz isso com intencionalidade, é muito mais fácil, né? Aí você vai, nossa, olha só onde eu tô, onde eu sempre quis, né? Será que foi sem querer? Não, você colocou essa intencionalidade, né? É importante você colocar essa intencionalidade. E tem alguns mitos que às vezes podem surgir, como por exemplo assim, nossa, o médico vai cuidar das pessoas, e às vezes a gente tem uma crença de que cuidar de nós mesmos é algo errado, como se a gente poder buscar e realmente ir atrás de fazer a medicina que a gente acredita é quase como assim, se a gente estivesse fazendo alguma coisa de errado. A gente procurar fazer uma medicina onde a gente não cai em exaustão parece que é uma coisa errada, porque a gente normalizou tanto que o médico costuma ser um ser que é workaholic, trabalha, estuda, né? Às vezes está muito acostumado a dar muitos plantões, fazer muitos atendimentos e se sente até mal, né? Tem uma colega que falou assim, nossa, quando eu saí do Comovendo e comecei a atender no particular, de repente eu comecei a atender assim 5 pacientes no dia. Eu falava, meu Deus, né? Só isso, né? Eu atendia 30, 60 pacientes, de repente atender 5, se sente até mal. Mas quando você vê, você tá exercendo a medicina que você acredita, você tá sendo mais bem pago por isso, né? Tá oferecendo uma qualidade melhor de atendimento para os seus pacientes têm mais resultado. Aí você começa a tirar um pouquinho essa crença, né? Quando você começa a ver esses resultados, você vê que faz muita diferença. Em vez de você fazer 10 mil atendimentos que não chegam a lugar nenhum, é você fazer um atendimento que faz a diferença na vida dos pacientes. Isso não tem palavras, né? Por isso que eu realmente acredito que a gente precisa ir atrás de fazer um atendimento com qualidade. Porque quando a gente faz isso, simplesmente assim, não dá para você não oferecer um atendimento de qualidade para os pacientes quando você sabe que você pode transformar a vida das pessoas. Você vê, né, a carinha dos pacientes, eles ficam tão gratos, você vê o resultado, você fica feliz. Aí você fala assim, olha, não dá para não fazer a medicina do jeito que realmente faça a diferença na vida das pessoas. A gente precisa lutar por isso. E
Às vezes a gente fica assim, mas não tenho tempo pra poder cuidar de mim, do estresse, vai lá e às vezes a gente se atropela e faz mesmo sem tempo e fica a noite sem dormir e às vezes a gente até se revira para poder dar o melhor atendimento com melhor qualidade para aquele paciente. Às vezes a gente até tá fazendo isso, só que a gente tá fazendo isso em detrimento da nossa própria saúde. O médico deixa de se cuidar para poder cuidar dos seus pacientes. E aí no final o médico adoece e aí não consegue tratar, né, os pacientes porque tá doente. E aí no final ninguém ganha. Então por isso que a gente precisa tirar da nossa cabeça isso de que tá errado o médico se cuidar. Não. Nossa, eu lembro que quando eu atendi em pronto-socorro, depois do plantão, eu sentava, né? Eu sentava lá no banheiro, tinha um vestiário, né? Com umas cadeiras. Eu sentava, eu ficava 1 hora sentada, assim, fazendo nada, assim. Eu acho que, não sei nem se eu tava olhando pra algum lugar, né? Ficava assim, só paralisada. Quase como se eu precisasse assimilar tudo que aconteceu naquele plantão, sabe? Era tanta coisa, tanta coisa. A gente lida, né, com tanta coisa. E eu ficava assim só, sabe? Nossa, eu sei que eu preciso comer, eu sei que eu preciso ir no banheiro, eu sei que eu preciso dormir, e eu sei que eu preciso fazer tudo isso porque amanhã eu preciso voltar pro plantão. Mas eu simplesmente não conseguia fazer nada. Eu ficava sentada 1 hora, depois de um plantão de 14 horas, né? Porque era 12 horas de plantão, mas mais umas 2 horas pra passar plantão e resolver pendências e fazer não sei o quê. E aí eu ficava lá 1 hora. Sim, simplesmente porque o estresse era tão grande que eu chegava na apatia, assim, sabe? E é muito difícil, porque às vezes a gente se diminui, assim, a gente acha assim, não, mas tá tudo bem, eu consigo. Parece que é uma prova, né, de força. Eu consigo. Eu fiz 16 horas. Não, eu fiz 36 horas de plantão. Eu fiz 48 horas de plantão. Tô 5 dias no hospital sem sair, né? As pessoas falam assim como se fosse, sei lá, fosse uma coisa boa, mas a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tá passando no limite do nosso corpo, da nossa mente, e existem formas da gente poder, né, criar um limite pra isso também. Eu falo isso por experiência própria, tá? Não tô falando isso porque eu sempre fiz tudo certo, não. Eu ainda faço muita coisa errada, mas a gente tá no caminho, né, caminho da evolução contínua. A gente criar essas estratégias para se cuidar faz toda a diferença. Eu comecei, né, mesmo quando eu dava plantão, eu comecei a, por exemplo, eu já fazia acupuntura, eu fazia acupuntura em mim mesma, fazia auriculoterapia, ficava durante um plantão, assim, apertando as sementinhas, fazia respiração. Hoje eu já tô tão acostumada que pra mim é natural, eu o dia inteiro faço exercício de respiração, assim, naturalmente, porque virou parte da minha rotina. E na época, assim, era algo que eu simplesmente precisava, quase como uma panela de pressão que você precisa de respirar só para pelo menos aliviar um pouco a tensão e continuar respirando, continuar vivendo, né? E a gente não pode fazer isso, a gente precisa ter esse tempo também. Hoje, assim, eu confesso que até hoje eu me sinto um pouco mal de assim, nossa, será que é errado, né, atender poucos pacientes? Mas eu falo assim, nossa, mas sabe, você vê tanta diferença nos pacientes que atende, que pra mim, assim, eu não consigo ver outro jeito de atender hoje, eu não consigo atender mais, assim, de qualquer jeito. Pra mim precisa valer a pena, sabe, precisa valer a pena aquele atendimento, aquele tempo que a gente tá oferecendo pro paciente e pra nós mesmos também, né, pra nossa realização também. E a gente precisa também acabar com o mito de que o estresse é só uma força de vontade, você quiser, vai lá e faz. A gente
precisa de ajuda, né? Muitas vezes eu sei que tem colegas que querem sair desse ciclo de burnout, que querem buscar a fazer um atendimento de qualidade, buscar a fazer um atendimento continuado, a promover a saúde além da doença. Só que é difícil, né? É difícil, não é uma coisa assim, basta querer, né? É difícil. A gente olhar para as nossas próprias necessidades é quase como, sei lá, um pecado, sabe? A gente vê como uma coisa errada, como se a gente tivesse que sempre se doar aos outros e doar, e como se tivesse errado o médico se cuidar, fazer alguma coisa para si. E na verdade, quando a gente tá fazendo alguma coisa para nós mesmos, a gente também tá fazendo para os nossos pacientes. Afinal, que quando eu me cuido e quando eu estabeleço que eu vou fazer um atendimento de qualidade e eu não aceito nada menos do que isso, eu também tô ajudando os meus pacientes, eu também tô indo atrás do que é importante para os meus pacientes. E eu posso me cuidar enquanto cuido do outro também. A gente precisa estabelecer essa nova cultura, né, de se cuidar enquanto cuida do outro. E tem muitos benefícios da gente poder fazer isso, porque quando a gente melhora o nosso bem-estar, a gente também consegue lidar melhor com as adversidades que acontecem durante o atendimento, a gente consegue estar mais presente com o nosso paciente, a gente aumenta a eficácia e produtividade do nosso atendimento, tem mais resultados com os nossos atendimentos, aí tem maior satisfação, a gente aumenta a fidelização, a gente melhora o cuidado do paciente, até inspirando, né, ele, a gente consegue ser mais convincente, digamos assim, de fazer propostas de melhorar o autocuidado, porque a gente sabe que isso é verdade para nós mesmos, né? Quando às vezes a gente fala alguma coisa pro outro fazer que nem a gente faz, às vezes a gente fala assim, e aí você precisa se cuidar, né? Aí quando você fala assim, não, você precisa se cuidar, porque nossa, assim, faz uma diferença na vida, assim, você começa a se sentir bem, com disposição, você começa a ver a diferença nos atendimentos, e aí você faz com vontade, sabe? Isso faz muita diferença. Por isso que a gente precisa estabelecer essas estratégias para lidar com essa angústia, com esse estresse e lidar com essa limitação da falta de tempo, buscando um atendimento de qualidade. Quais são algumas formas assim que acabam, as pessoas, né, os médicos acabam tentando fazer e não dá muito certo? Quando você vai estabelecer prioridades, mas sem pensar em todo mundo que está envolvido nisso. Porque quando a gente fala em estabelecer as prioridades no tratamento, você tem que pensar o que é mais importante do ponto de vista do paciente, o que ele quer, o que é mais importante do ponto de vista clínico e também às vezes a família, né, quando está envolvendo, e a gente precisa estabelecer essas prioridades em conjunto, em decisão compartilhada. Não é simplesmente fazer o atendimento do jeito que você quer, mas é fazer o atendimento que o seu paciente precisa, e isso naturalmente vai virar o seu atendimento também com maior realização. Você ser organizado não é você ir lá e colocar um monte de coisa e que daí vai mais sobrecarregar, né? É estabelecer um sistema eficiente, fazer processos dentro do seu consultório, como que vai ser cada tipo de atendimento, fazer um protocolo para isso ser mais sistematizado, ser estratégico. Não é só organizar, como também ser estratégico. Não basta ser organizado, precisa ser estratégico. E também usar as ferramentas não é você colocar aleatoriamente. Essas ferramentas também vão ser estratégicas. As ferramentas que você vai usar, você vai determinar de acordo com essas prioridades, essas estratégias e deixar aquilo que é essencial. Você não vai conseguir fazer tudo. Às vezes eu deixo umas 5 ferramentas separadas para aquele atendimento e falo assim, eu acho que eu vou precisar de alguma delas, né? Às vezes eu não uso nenhuma, às vezes eu uso uma, às vezes eu uso 2 ou 3, às vezes uma eu passo para o paciente fazer até a próxima consulta. Aí vai depender de cada atendimento. Você treinar suas habilidades de comunicação também, é importante que você faça isso
com feedback, com um treinamento, com aulas práticas, com simulação, com pessoas que possam dar feedback para você melhorar. Senão, simplesmente, você só vai fazer muitas vezes alguma coisa que não está sendo adequada. Por isso é importante você fazer treinamentos que tenham aulas práticas com feedback para você saber nortear se está indo para o caminho certo ou não. Para você aprimorar suas habilidades de comunicação assim. E você considerar investir, né, na sua própria prática adequado com aquilo que você quer atuar. Não basta você ir simplesmente buscar todos os tipos de atendimento e tal. Não, você vai buscar aquilo que faz sentido para você. Se você é médico e quer usar a prática integrativa e aumentar a adesão do paciente em pacientes crônicos e para promoção de saúde, a minha sugestão, né, a minha indicação é usar o tipo de atendimento que chama atendimento continuado. O atendimento continuado são consultas semi-estruturadas estrategicamente que seguem um plano de cuidado gamificado, individualizado para cada paciente, em que você vai engajar o paciente no autocuidado e que é usado para promoção de saúde e para manejo de pacientes com condições de doenças crônicas. E por isso que você investir naquilo que você acredita e que você quer fazer na sua prática faz toda a diferença, em vez de ficar acumulando, pilhas e pilhas e pilhas de certificado de vários cursos que você nunca vai usar e que você não sabe nem por que você começou a fazer aquilo. É importante que você também tenha essa consideração e ter um direcionamento no investimento que você vai fazer na sua prática. E se você quer, você é médico e quer usar a prática integrativa, você investir em treinamento que seja com atendimento continuado para pacientes crônicos e promoção de saúde, para que você possa realmente ajudar os pacientes a ter uma transformação nesse cuidado. E a gente precisa fazer, então, essas estratégias aqui, lembrando as estratégias que a gente conversou aqui, definir as prioridades, ser organizado, usar ferramentas de apoio, treinar habilidades de comunicação, considerar investir na sua própria prática, né? Isso é uma melhoria contínua que a gente vai fazendo com os pacientes, né, ao longo do tempo, dentro da nossa formação. E um pequeno passo que você pode dar é estabelecer essa prioridade. No próximo paciente que você for atender, faz uma decisão compartilhada com ele, estabelecer a prioridade daquela consulta, pelo menos, e aí você considerar também fazer formação, por exemplo, em atendimento continuado. A gente tem aqui também, oferece a formação em atendimento continuado para médicos, para poder aprimorar essas práticas. E é importante que você vá já colocando isso em prática, né? O próximo paciente você já estabelecer qual a prioridade daquele atendimento. Se você é médico e quer usar a prática integrativa e aumentar a adesão do paciente, aqui no canal do YouTube Atenção Integrativa para Médicos, a gente tem vídeo toda semana falando sobre como é possível um médico fazer isso através do atendimento continuado, usando a prática integrativa para aumentar a adesão do paciente. A gente tem também um Instagram, atençãointegrativa.médicos, pode seguir o nosso perfil para a gente poder continuar trocando nossas ideias. Siga aqui o nosso canal, compartilhe com seus colegas médicos, que também a gente poder crescer a nossa rede, formar essa rede de médicos que acreditam na valorização da saúde além da doença, na visão da pessoa como um todo, e médicos que querem usar a prática integrativa e aumentar a adesão do paciente. Muito obrigada por ficar por mais um episódio com a gente. No próximo episódio, a gente vai falar o que o médico pode fazer para acabar com essa insegurança no uso da prática integrativa no consultório. Até lá! Tchau, tchau!